Olá, pessoal! Olha eu de novo! E se você acompanhou as partes 1 e 2, já sabe que o Brasil é cheio de estádios que respiram história. Mas acredite, a nossa viagem ainda não acabou. Hoje, na parte 3, vamos abrir as portas de mais alguns templos sagrados do futebol nacional, lugares onde a bola rolava muito antes das arenas modernas, e onde cada canto das arquibancadas guarda décadas de emoção. Então, preparem-se para mais uma dose de tradição, curiosidades e emoção de mais 10 estádios de futebol históricos do Brasil. Vamos embora? Top 1. Estádio Conde Rodolfo Crespi. Situado na Moca, zona leste de São Paulo, o estádio Conde Rodolfo Crespi, o famoso estádio da Rua Javari, teve origem em 24 de abril de 1925, quando Rodolfo Crespi doou ao Juventus um terreno na Alameda Javre, então usado como cocheira, para que o clube tivesse um espaço digno para o futebol. Inaugurado 2 dias depois, ganhou destaque em 10 de novembro de 1929, ao reinaugurar seu gramado com um amistoso contra a italiana Roma, vencido por 2-1. Em 1967, passou para a família Crespi, mantendo o nome em homenagem ao empresário dono do cotonifício Crespi. Hoje abriga 5.000 torcedores, mas já recebeu 15.000 em 1941. Em 1959, Pelé marcou ali um de seus gols mais belos, eternizando sua história. Top 2. Estádio José Bastos Padilha. Também conhecido como Estádio da Gávea, a histórica sede do Flamengo teve seu terreno na Lagoa cedido em 14 de novembro de 1931. Em 1933, o presidente José Bastos Padilha quitou a taxa de 497 contos de réis, permitindo o início da construção. Inaugurado em 4 de setembro de 1938, com capacidade inicial para cerca de 6.000 pessoas, recebeu na estreia o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, com vitória vascaína por 2-0, com Nijinho marcando o primeiro gol no estádio. O último jogo oficial ocorreu em 27 de abril de 1997, com vitória do Flamengo sobre o Americano pelo Carioca. Desde então, o Maracanã virou o principal palco do clube, e a Gávea passou a ser centro de treinamentos e sede de jogos das categorias de base, permanecendo símbolo da era profissional e da torcida rubro-negra. Top 3. Estádio Eládio de Barros Carvalho. O terreno onde hoje está o estádio Eládio de Barros Carvalho foi assumido pelo Náutico em 1917 para a construção de sua sede. Inaugurado em 25 de junho de 1939, recebeu o nome em homenagem a Eládio de Barros Carvalho, presidente marcante na história do clube. Popularmente conhecido como Aflitos, por estar localizado no bairro dos Aflitos, em Recife, é um dos principais palcos do futebol pernambucano. Foi cenário de jogos memoráveis, como a famosa Batalha dos Aflitos, em 2005, quando o Grêmio venceu o Náutico por 1-0. Passou por reformas entre 1996 e 2002 e novamente em 2018, modernizando-se sem perder sua essência. Com capacidade para cerca de 20.000 espectadores, recebe a apaixonada torcida alvirrubra e segue como um dos templos esportivos mais tradicionais de Pernambuco. Top 4. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Construído pelo governo do estado de São Paulo durante a gestão de Armando Salles de Oliveira em um terreno doado pela Companhia City, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conhecido popularmente como Pacaembu, começou a ser erguido em 1936 e foi inaugurado em 27 de abril de 1940, tornando-se o maior e mais moderno estádio da América do Sul, com capacidade para cerca de 70.000 pessoas. Apesar de inicialmente ser chamado Pacaembu, o nome oficial só foi adotado em 1961, quando a Prefeitura de São Paulo homenageou Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo de 1958. A partida inaugural foi entre Palestra Itália e Coritiba, com vitória do Palestra por 6-2. O nome Pacaembu vem do tupi e significa terras alagadas. Na Copa de 1950, sediou 6 jogos, incluindo Brasil e Suíça. Desde 2008, abriga o Museu do Futebol, consolidando-se como ícone esportivo e cultural de São Paulo. Top 5. Estádio Antônio Ascioli.
Conhecido como Castelo do Dragão, o estádio Antônio Ascioli é a casa do Atlético Goianiense. A primeira partida ocorreu em 8 de maio de 1938, em um campo de terra, sem muro ou grama. Em 1942, o clube recebeu a doação definitiva do terreno, ampliando posteriormente a área total. Nomeado em homenagem a Antônio Ascioli, benfeitor do clube, foi inaugurado em 14 de setembro de 1947, com vitória do Atlético por 5-0 sobre o Buriti Esporte Clube. Nos anos 50, ganhou as primeiras arquibancadas de alvenaria, com capacidade inicial de 500 pessoas, sendo expandido ao longo dos anos. Após anos de abandono e risco de ser substituído por um shopping, foi reconstruído em 2005 e modernizado entre 2017 e 2020, alcançando 12.500 torcedores, recebendo jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e finais do Goiano. Top 6. Estádio Bento Freitas. Conhecido como Baixada, é a casa do Grêmio Esportivo Brasil, em Pelotas. Antes de sua construção, o clube inaugurou, em 1916, na Praça de Esportes, um pavilhão social no bairro Simões Lopes, com capacidade inicial de 2.000 pessoas. A ideia do estádio surgiu com Bento Mendes de Freitas, presidente e grande benfeitor do clube, que idealizou um projeto arrojado para a época. Inaugurado em 23 de maio de 1943, em um amistoso contra o Força Luz, onde perdeu por 3-2, hoje com capacidade de aproximadamente 18.000 torcedores, já foi palco de momentos históricos, como a vitória sobre o Flamengo em 1985, mantendo viva a tradição e a identidade do clube e de sua torcida. Top 7. Estádio Durival Brito e Silva. Conhecido como Vila Capanema, o estádio é a casa do Paraná Clube, em Curitiba. Construído para abrigar o Clube Atlético Ferroviário, formado por funcionários da rede ferroviária, foi inaugurado em 23 de janeiro de 1947, com vitória do Fluminense sobre o Ferroviário por 5-1. Antes de se tornar lar do Paraná Clube, foi a casa do Ferroviário e do Colorado. Leva o nome do superintendente Durival de Brito e Silva. Reformado, foi subsede da Copa do Mundo de 1950, recebendo Espanha e Estados Unidos e Suécia e Paraguai. Com recorde de público em 1968, quando 24.303 torcedores viram o Atlético Paranaense vencer o Santos por 3-2, segue como símbolo de história e paixão, vibrando com a torcida a cada jogo. Top 8. Estádio Raimundo Sampaio. A Arena Independência, oficialmente Estádio Raimundo Sampaio, começou a ser construída em 1947 pelo governo de Minas para sediar a Copa, sendo inaugurado em 25 de junho de 1950. No entanto, em 1965, o estádio passou ao 7 de setembro e seu nome homenageia o presidente do clube, Raimundo Sampaio. Em 1989, o América Mineiro firmou um contrato de comodato para utilizá-lo, posteriormente ampliado, e em 1997, com a incorporação do SET, passou a ser patrimônio do América. Entre 2010 e 2012, foi modernizado, ganhando o nome de Arena Independência, com capacidade para cerca de 23.000 torcedores, tornando-se um espaço onde a paixão da torcida transforma cada jogo em espetáculo vibrante. Top 9. Estádio Mário Filho. A história do Maracanã, carinhosamente chamado de Maraca, começou em 1938, quando a FIFA aprovou a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 1950. A construção teve início em 2 de agosto de 1948, sendo inaugurado em 16 de junho de 1950. Recebeu o nome oficial de Estádio Mário Filho, em homenagem ao jornalista que defendeu intensamente o projeto. O nome Maracanã tem origem no tupi Maracanã, que significa semelhante a um chocalho. Na época, era o maior estádio do mundo, com capacidade para cerca de 200.000 pessoas. Curiosamente, foi palco de 2 finais de Copas do Mundo, 1950 e 2014. Após reformas, hoje comporta cerca de 78.000 torcedores e é administrado pelo Flamengo e Fluminense, que realizam a maioria de seus jogos no local.
Símbolo do futebol e patrimônio cultural, continua sendo palco de momentos históricos e emoções inesquecíveis para diversas gerações de torcedores. Top 10, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sua história começa em 1948 e é a casa do Guarani Futebol Clube, de Campinas, quando uma imobiliária ofereceu ao clube um terreno na Baixada do Proença, além de outros 2 terrenos, para substituir o antigo estádio no bairro Guanabara. O nome surgiu graças ao jornalista João Caetano Monteiro Filho, que, inspirado na beleza do projeto e no apelido de Campinas, Princesa do Oeste, criou o trocadilho Brinco de Ouro para a Princesa. Sem apoio público, a obra foi erguida com campanhas e doações, arrecadando cerca de 3,5 milhões de cruzeiros. Inaugurado em 31 de maio de 1953, com vitória do Guarani por 3-1 sobre o Palmeiras, com capacidade para 29 mil pessoas, o estádio já comportou o recorde de cerca de 52 mil torcedores, sendo palco de grandes emoções, onde a apaixonada torcida mantém uma relação de orgulho e paixão. E assim fechamos mais um capítulo dessa viagem por alguns dos templos do futebol brasileiro. No entanto, os estádios que conhecemos hoje são verdadeiros pedaços vivos da nossa história, cada um com sua identidade única, guardando décadas de partidas memoráveis e momentos que ajudaram a escrever a história do esporte no Brasil. E se você ainda não viu as partes 1 e 2, vale a pena voltar e completar essa viagem no tempo. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos sobre as 10 curiosidades mais impressionantes do planeta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também fiquem por dentro dessas curiosidades. Obrigado e até a próxima!